vamos para o tema mesmo, que o tema é perseverança. Ou seja, para crescer, precisamos ser perseverantes. Por isso é que o subtítulo é Crescer Perseverante. Bom, eu acho que dispensaria qualquer explicação sobre o ser perseverante. Porque perseverança, nós já sabemos, é de senso comum, é de domínio público, que é aquela qualidade de insistir, persistir e não desistir em quaisquer que sejam as circunstâncias, em busca do alvo, em busca do objetivo. Ainda que haja contratempos, obstáculos, intempéries, ainda que hajam decepções, ainda que as coisas não aconteçam exatamente como eu quero, como fora ou foram planejadas, mas existe uma determinação, uma firmeza, uma constância e jamais uma desistência, sempre mantendo na direção certa o alvo. Pense naquilo que o pai, que Yahvé, falara a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha aí, não desistindo, não desviando para um lado ou para o outro. Constância para alcançar o alvo. Então, o perseverante é aquele que insiste, persiste e não desiste. Mesmo sabendo que existem na caminhada aclives, declives, retas e curvas sinuosas. Sol, noites enluaradas e tempestades. Mas ele continua. Em outras palavras, o perseverante é aquele que está disposto a voar, se puder, a correr, se não puder voar, a trotar, se não puder correr, a andar, se não puder trotar, se arrastar, se não puder andar, mas não parar. Ele continua, sempre de cabeça erguida, sabendo que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Como é bonito, não é? Como é bonito. Eu não sei se eu sou perseverante, eu acho até que sim, porque o que o colega me falou lá na loja, rapaz, você é um velhote, barba branca, bigode branco, cabelos já diminuídos, e ainda está com essa pegada? Pois é. Por que não? Por que não? Então, é interessante ser perseverante, é claro, sabendo onde está pisando, como está pisando e para onde está se dirigindo. Ok? Agora, continue conosco. Não desligue, não. Continue ouvindo. Há muitas coisas interessantes agora. Porque agora mesmo que eu vou entrar no tema, chame aí o seu amigo, sua amiga, seu colega, sua namorada, seu namorado, sua esposa, o marido. Hoje é segunda-feira, vamos ouvir, porque nós estamos começando uma semana muito próspera, muito abençoada. Ok? Não se esqueça de inscrever e recomendar os conteúdos desse canal, que é o seu canal. Após a hidratação, eu gostaria de agora trazer alguns exemplos que eu julgo exemplos adequados e oportunos de perseverança. Ok? Já falamos a importância do crescimento, sempre falamos aqui. Já falamos o que é perseverança e como é o proceder de uma pessoa perseverante. E agora vamos para alguns exemplos. Alguns exemplos. Existem muitos exemplos de perseverança. Muitos exemplos. Mas antes de entrar nesses menores, me veio à mente aqui agora aquele exemplo daquele grande
Você já ouviu falar do Thomas Edison? Thomas Edison, com a invenção da lâmpada. Você sabe que ele testou mais de 1000 vezes, milhares de vezes, e dava errado. E alguém perguntou para ele, você testou mais de 1000 vezes e... Como que dizendo, você não desiste? E você errou? Ele diz, não, eu não errei. Esses milhares de vezes que eu tentei não foram erros. Foram maneiras de descobrir o que não funciona. Foi a maneira de descobrir o como não fazer. E até que ele descobriu. Olha, a insistência, a persistência, não desistência. E a perseverança. E dados dão conta de que ele, com 67 anos, teve um incêndio de sua fábrica, seu estabelecimento. E ele disse o seguinte, amanhã começarei tudo de novo. Amanhã começarei tudo de novo. Que exemplo, hein? Que exemplo. Mas agora eu peço permissão para trazer um exemplo meu, pessoalmente. É claro que é chato, porque é um exemplo pessoal. Mas, afinal de contas, no nosso canal, o nicho é o próprio canal e o nicho é o próprio apresentador do canal. Então o nicho termina sendo uma parte do nicho e nicho é o foco, é aquilo que você trata, é sobre o que você trata, é o seu tema principal, é aquilo que está debaixo do guarda-chuva. O nicho do programa é crescimento, 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 crescimento em todas as áreas. É o grande nicho. E nesse grande nicho, crescimento, claro que existem crescimentos, crescimentos e crescimentos e crescimentos. E aqui eu trago também um exemplo meu. Quando eu fui para o seminário, no século passado, eu ainda era meio adolescente. E eu sempre gostei de cantar. E quando eu cheguei no seminário, eu descobri logo de cara que tinha um coral afinadíssimo. E eu queria cantar no coral. Porque eu entendia, eu tinha voz. Então eu queria cantar. Falei com uma das diretoras do seminário, ela era estrangeira, por sinal. Aliás, a metade dos meus professores na época eram todos estrangeiros. E ela, tudo bem, vamos fazer um teste. Ela falava muito pouco a língua portuguesa. E aí fomos fazer um teste, e fomos para o piano, e um dia marcado, um horário marcado, e eu cheguei, ela pediu que eu cantasse qualquer música ali. Ela queria ouvir a minha voz. Ela queria saber se eu cantava tenor, ou se a minha voz tinha aptidão, elasticidade. Ela queria saber qual era a minha qualidade vocal, qual era a minha. Ele vai cantar o tenor ou baixo. E tinha um colega que já cantava no seminário, já cantava no coral, e ele cantava baixo. E ele foi assistir. Eu conversava sempre com ele, eu sempre fui assim meio conversador, e ele foi assistir, porque caso eu cantasse baixo, fosse aprovado, eu cantaria com ele, junto com ele, no coral. E eu fui cantar. Só que eu tinha um hábito de cantar na garganta, eu achava bonito aquela voz de garganta, aquela baixada. E ela falou, cante aí. E eu lembro que o hino era um hino que a letra dizia mais ou menos assim, ó, são bem felizes os que já têm no céu seu nome escrito lá. Se considera o livro da condenação, que creram no sangue do Cordeiro e redimidos estão, têm a certeza de usufruir a salvação. Aí eu cantei assim, ó, são bem felizes os que já têm no céu seu nome escrito lá.
Ela simplesmente levantou, se mandou. Não me falou nada mais. Me deixou sozinho. Eu parei de cantar, é claro. Aí, puxa vida, aí eu saí bem para baixo. Mesmo não querendo demonstrar que eu estava para baixo, querendo até tentar fazer uma gozação comigo mesmo, mas não dava, dava para ver que eu estava para baixo. Aí aquele colega disse, olha, vem cá, Raimundo. Meu nome é Raimundo Lopes Matos. Hoje todo mundo me chama Matos, mas na época era Raimundo. Raimundo, vem cá. Não fique assim, não fique triste. Você tem voz. Você tem futuro. Você tem futuro, você tem voz. Mas você não está sabendo cantar. Você está cantando na garganta. Não pode. Tem que ser uma voz de peito. Uma voz de peito. Você tem que cantar. Não pode ter esse chiado da garganta. Faça um curso com ela. Essa diretora, ela é professora de música e ela dá um curso de canto. Faça esse curso com ela. E você vai ver. Imediatamente eu procurei, quando ia começar o curso, ela falou, eu me inscrevi no curso, fiz todo o curso. Todo o curso, tal. Pronto. Esqueci coral. Mas eu sempre cantava, eu gostava de cantar. Eu gostava de cantar. E sempre ela era um seminário interno, né? Vários alojamentos. E o meu alojamento ficava entre o refeitório e a residência dos diretores. E ela sempre passava ali. E eu sempre cantava. Ninguém se importa por minha alma. Era um hino, inclusive, que ela ensaiava no coral. Tudo bem, eu sempre cantava. Ela passava e eu cantava. E eu sabia que ela ouvia. De repente, um ano depois, o coral estava precisando de um segundo tenor. E ela perguntou aos componentes, vocês não sabem algum rapaz aí que poderia cantar o segundo tenor para nos ajudar? Aí um colega disse, olha, o Raimundo está cantando muito bem. Ela falou, eu passo sempre ali, ao lado do alojamento dele, e o ouço cantando. Pode chamá-lo. Eu fui chamado, e a partir daí já entrei direto, cantando segundo tenor, num coral muito bem afinado, que viajava pelo Rio de Janeiro, estado de São Paulo, aquela coisa toda. Agora, por que isso? Olha a perseverança. Eu poderia ter desistido ali, naquele momento em que simplesmente ela me abandonou, não explicou nada. Só veio, fez assim com o dedo. É claro que aquele colega foi um anjo de Deus ali para me fortalecer. Me orientou. Eu fiz o curso. E cheguei lá.